fome, primeiro ele pensa na barriga dele. E agora nós estamos aqui. Portanto, vocês veem claramente que nós estamos numa descendente. Nos últimos 10 mil anos atingiu o máximo já dessa era glacial, desse interglacial, e nós estamos indo inexoravelmente para uma nova era glacial. Nos últimos 130 anos, as temperaturas já são de termômetros. Notem, cilindro de gelo não é termômetro. Anel de árvore não é termômetro. São apenas o que é chamado de testemunhos. Então a gente pode inferir o clima qualitativamente. Nos últimos 130 anos, já temos temperaturas de termômetros. E vou citar o caso, de novo, do Ártico. Porque o Ártico está sempre sendo falado, o gelo derretendo, vai aumentar o nível do mar, essa história toda. Notem que o grande salto na temperatura do Ártico foi entre 1918 e 1940. No término da Segunda Guerra, 1945, o homem lançava na atmosfera apenas 6% do carbono que lança hoje. Então eu não posso atribuir esse aumento de temperatura ao CO2. Tem que existir outros fenômenos físicos que ocorreram. E no meu artigo eu cito isso, que foi um aumento da atividade solar na primeira metade do século XX e uma coincidência enorme. Grandes vulcões cessaram durante mais de 40 anos. Entre 1916 e 1956, praticamente não houve nenhuma grande erupção vulcânica, a atmosfera ficou limpa, transparente, e com o Sol em mais atividade, entrou mais radiação solar e aqueceu o sistema. E depois da Segunda Guerra, e realmente a globalização começou, porque os aliados tomaram as indústrias dos japoneses, dos alemães e dos italianos, começou a produção industrial a se acelerar, a necessidade de queimar mais petróleo para gerar energia elétrica, no entanto, a temperatura diminui. Foi na contramão do aumento do CO2. E até agora, o Ártico ainda não recuperou aquelas temperaturas que teve no final da década de 30, início da década de 40, onde, diga-se de passagem, teve um degelo maior do que o ocorrido agora em 2007. Estados Unidos é um outro exemplo, que tem uma série de mais de 120 anos, 130 anos de idade, mostra que a década mais quente nos Estados Unidos, chamados Dust Bowl, as tigelas de areia, o período pior foi na década de 30, com 1934 sendo ainda o grande líder máximo de temperatura registrada nos Estados Unidos nesses 130 anos de idade. Bom, é justo perguntar se o mundo está se aquecendo? O fato é o seguinte, que não se vê comprovação nenhuma. O IPCC, o Painel Intergovernamental de Ciência de Mudanças Climáticas, fala, mas não prova. Mas então por que dizem que essa década de 2000 foi a mais quente dos últimos anos? Dois problemas. Um, que nós meteorologistas infelizmente não nos preocupamos muito, que é o efeito da chamada ilha de calor urbana. Numa região normal, com vegetação, chove, a água da chuva é evaporada pelo sol e a evaporação tende a refrigerar a superfície próximo, o ar próximo da superfície. Numa cidade, a água da chuva cai, escorre e vai embora e não tem água para evaporar. Então, todo o calor recebido do sol é transformado em calor sensível e não calor latente. Ou seja, todo o calor é usado para aquecer o ar. Então, mesmo cidades pequenas, a temperatura pode ser 1, 2 graus superior ao seu entorno vegetal. Cidades grandes, 4, 5 graus. E se os termômetros estão
mantidos nessas cidades, então eles vão sofrer o efeito de ilha de calor urbana. E é claro, aqui está uma comprovação, utilizando dados de satélite, do MSU, o pessoal do Roy Spencer e o John Christie mostram que, desde que se tem dados de satélite operacional, de 79 para cá, esses últimos anos, na realidade, mostram um decréscimo na temperatura nos últimos 10 anos, mas se eu retirar este El Niño de 97 e 98, os El Niños tendem a aquecer o globo, como vocês estão vendo aqui. Retirando esse El Niño da minha série, a tendência é ligeiramente negativa nesses últimos 30 anos. Não quer dizer que esteja esfriando. Quer dizer que se a tendência é negativa, significa que não está aquecendo. Esse é um ponto importante. E é claro que existem os ajustes. O problema é que eu estou nesse negócio já há 40 anos. E eu costumo colecionar alguns gráficos. Então, quando a NASA, o GIS, o Goddard Institute for Space Studies, Instituto da NASA para Estudos Espaciais, publicou em 1999 a sua série, e agora em 2008, vocês percebem que quando a gente monta e anima, existe um negócio estranho acontecendo. O que eles fizeram? Pegaram as temperaturas mais altas dos anos 30 e 40 e baixaram, e suspenderam as mais frias, para dar a ideia de que a tendência é de aumento da temperatura. Mutreta! Esse é o nome. Mas cientistas da NASA fazendo mutreta? Claro. Por quê? Tem muito dinheiro envolvido. Se vocês olharem, o orçamento da NASA dos Estados Unidos, só para mudanças climáticas, não estou dizendo para a atmosfera e oceanografia inteira, não. Só para mudanças climáticas, nesse ano, 2,6 bilhões de dólares. Então, quem é que vai dizer que o clima está aquecendo, está esfriando? Ninguém. Porque senão, não é como aqui, que o professor tem o seu cargo permanente, tá? Ele dê aula ou não, ensine ou não, ninguém mexe com ele. Lá, o cara tem que produzir. Se não produzir, não tiver trazendo dinheiro, está fora. Então, vão continuar dizendo que o globo está se aquecendo, porque tem muito dinheiro na jogada. Infelizmente, o cara está salvando o salário dele. Está muito pouco preocupado com a ciência. E aqui no Brasil também algumas pessoas fazem isso. O CO2 não controla o clima global. Bote isso na cabeça de vocês. Não controlou no passado e agora, nesses últimos anos, vocês veem que o CO2 está subindo e a temperatura está estável. CO2 não controla o clima global. Por quê? Porque é um gás de proporções ínfimas. Para cada molécula de CO2, se vocês pararem para pensar, o CO2 é 0,0039%. Nitrogênio, 78%. Oxigênio, 21%. Até argônio bate de 30 vezes o CO2, 0,9%. Para cada molécula de CO2, existem 2.700 moléculas de outros gases compondo a nossa atmosfera. Fluxos naturais dos oceanos, dos solos, da vegetação, saem 200 bilhões de toneladas de carbono para a atmosfera. Qual é a incerteza que existe nisso? 40 bilhões.